caixa de som Philips THX5509, ainda vale a pena? Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao vídeo de análise de pontos positivos e negativos da caixa de som Philips THX5509, que já indo direto ao assunto, apesar dos alto-falantes dela serem na cor branco, por ela ser praticamente toda preta, ela é bem discreta, claro, tirando os adesivos ali que tem a opção de estar tirando, ela com os LEDs desligados, ela é bem discreta. Que já falando dos LEDs dela, pessoal, ela tem 7 modos de iluminação em LED. Eu vou te mostrar agora. Modo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na verdade, são 8 modos de iluminação. E aí, chegou no modo 9, em tese, ela desliga. Vamos ver se mudou para o LED. Se eu apertar e segurar, se já vai desligar. Não, pessoal, pelo visto desligou só os estrobos. Só as luzes brancas que aparecem aqui e aqui. Deixa eu colocar ela para tocar para a gente poder ter certeza. Estrobo funcionando. Vamos apertar e segurar para ver se desliga. É isso mesmo, pessoal. Apertou e segurou, desliga o estrobo. Chegou no modo de iluminação 9, desliga os LEDs. Se apertar e segurar de novo o botão de trocar de LED, ela liga o estrobo. E aí, pessoal, já começando aqui na parte de cima dela, não tem como não começar pelo controle remoto. Ter controle remoto é um ponto muito positivo. E sentir falta de uma opção para avançar e retroceder pastas também. Pelos números, você consegue estar avançando as músicas. Vamos supor, você está na música 5, você pula para a música 500. Você está na música 200, você volta para a música 100. Mas sentir falta de uma opção para estar avançando e retrocedendo pastas tanto para o cartão de memória quanto para o USB. No mais, o controle é bem bacana, mas poderia ter vindo com pilha também, né, pessoal? Ter botão de volume independente pro microfone, não roda infinito. Ter botão para eco do microfone, que já aproveitando, vou fazer uma breve pesquisa aqui. Eu acho que ninguém usa eco de microfone em torre de som assim, seja no estilo dela, seja em mini system, seja em caixa de som com bateria. Eu acho que ninguém usa esse tipo de recurso. Por exemplo, não tem nada a ver com o assunto, mas outro dia eu fui mexer numa caixa de som porque ela tava dando muito eco. E aí acaba que, tipo, você já liga, ela já liga com eco, você tem que ir lá e tirar o eco. Então, pra mim, essa função de eco em torres de som, no estilo dela ou com bateria, acaba sendo quase uma função inútil. Eu não uso muito o microfone nela, mas quando eu uso o microfone, eu nunca usei com eco. A não ser que eu fosse lá e não tinha necessidade de ter eco. Usei para poder testar, mas se fosse para mim fazer uma palestra, falar alguma coisa na caixa, qualquer coisa que eu fosse usar o microfone nela, jamais eu ia estar utilizando com eco. E aí eu quero saber de você. Você usa eco na sua torre de som, seja a THX5509 ou qualquer outro aparelho de som? Você usa sim ou não a função eco? Porque talvez seja uma coisa inútil, como por exemplo, eu achei extremamente inútil isso aqui, ó. Sinceramente, pessoal, não tem lógica um trem desse, não. É muito bobo. É divertido? Pode ser divertido, mas depois você já apertou aqui umas 3 vezes, já perdeu o sentido. No meu ponto de vista, teria sido melhor, por exemplo, esse daqui fosse para retroceder pastas no cartão de memória e no USB. Esse aqui fosse para avançar pastas no cartão de memória e no USB. Esse daqui fosse só para ligar e desligar o estrobo, e esse aqui fosse para poder estar mudando os LEDs como já é. Para mim seria muito mais útil. Concorda comigo? Então deixa o like. Já os efeitos de voz para microfone eu achei mais útil do que os efeitos de DJ. Eu não mostrei aqui no vídeo para não ficar tão longo, mas se você tiver interesse em estar vendo os efeitos de voz dela, comenta aqui no vídeo, que dependendo da quantidade de gente que comentar, eu posso estar providenciando para vocês verem todos os recursos para microfone que ela possui. Voltando lá na parte de cima, aqui está escrito guitar, mas no caso é para esse daqui, ó, porque ela tem 3 entradas P10 para microfone ou instrumento. É um ponto muito positivo. Normalmente são as caixas de som que eu testo, é uma ou no máximo 2, são raras as que tem 3 entradas, é um ponto muito positivo. Ter equalização para agudo é bacana,
para grave também é bacana, mas faltou uma equalização para os médios. Gostei dela ter reforço de graves em 2 estágios, ó. No caso aqui, desligou, reforço no estágio 1, reforço no estágio 2. É bacana porque lembra os mini systems, como por exemplo, Philips FWM 9000, Philips FWM 998, só que no caso deles, eles são 3 modos de estágio de reforço nos graves. Esse acabamento aqui em cima que não arranha tão fácil, esse aqui que lembra aço escovado, me agrada porque não arranham tão fácil. O botão de volume dela, eu gostei porque ele tem uma leve escala, só que tem um detalhe, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Você vai rodando, ele roda mais de uma vez, tá vendo? Para poder chegar no volume. E mesmo depois que ela já chegou no volume final, ela dá esse som, esse barulho. Porém, vamos supor, eu parei aqui. Aí eu vou diminuir o volume dela. Tô diminuindo o volume dela. Vou diminuindo, roda várias vezes. Aí chegou no 0, mas aonde que tá? Então, tipo, perde aquele sentido de ser volume 0, volume total. Então, acho que ele deveria rodar menos e sair daqui e vir até aqui. Só isso, pra mim, seria melhor. Mas aí, meu ponto de vista. Outro detalhe na questão do volume dela aqui é o seguinte, pessoal. Se você não deixar ela no último volume aqui pelo botão rotacional e estiver usando ela no Bluetooth sem ser pelo aplicativo, vamos supor que ela esteja com 50% do volume. Você vai conseguir administrar ela pelo celular com um botão de volume mais e menos, os 50% do volume. Se ela não tiver com 100% do volume, você não consegue aumentar o volume dela 100% do volume aqui pelo celular, se não for pelo aplicativo. Isso eu achei que deixou a desejar. Já estando aqui nele, pessoal, tá vendo aqui, ó? Black Piano, tanto aqui quanto aqui. Não me agrada porque arranha fácil. Já falando disso aqui, gostei da iluminação, só que deveria ter mais iluminação em todos os botões, serem retroiluminados, principalmente nesses daqui, que dá a impressão que vão ter iluminação. Tem entrada de áudio P2, USB e cartão de memória, é um ponto positivo, mas deveria ter uma tampinha tanto neles quanto nos P10 para não pegar tanta poeira, uma vez que ser virado para cima, a chance de ir acumulando poeira é muito grande. Ter o acabamento aqui no lugar do parafuso, tampando, é um ponto muito positivo, me agrada bastante. Só que aqui na parte de trás, não colocou. Aí eu achei que deu bobeira demais. O espaço para celular ou tablet é bom, cabe até o controle dela aqui se eu quiser estar colocando, ó. Gostei do espaço, mas ter ficado esses lugares para os parafusos deixou a desejar. Já aqui na parte da frente, pessoal, o visor ter ficado aqui é um ponto positivo, porque aí dá para operar ela pelo controle e você vê o que está fazendo nela. Só que vão combinar, pelo espaço dedicado, o visor poderia ser bem maior. Esses adesivos aqui, até que não me incomoda não. O plástico do visor ainda não vou tirar por enquanto, porque eu vou colocar um outro plástico aqui para não arranhar o visor. Esses dois até que não incomodou não, vou deixar ele. Mas esse aqui, não vi muita necessidade de ser aqui na parte da frente dela. Vou tirar ele. Até que saiu bem fácil, pessoal. E aí, vou colar ele aqui, porque essa marca aqui do volume não faz muita diferença, então vamos colar ele aqui. E vou ser sincero pra você, ficou mais agradável do que eu imaginei que ia ficar. Bom que eu não desperdiço o adesivo dela, porque eu gosto de guardar essas coisas assim. Assim como manual, caixa, essas coisas, eu gosto de guardar, então ficou bacana aqui. O que você achou? Melhor que aqui na frente, você tem que concordar comigo que ficou, né? Vamos combinar. E aí, continuando, pessoal. Gostei do logo da marca aqui. Ser um alto-falante para os médios e um para os agudos também me agradou. O jogo de LEDs também me agradou. O material tipo imitando aço escovado, que predomina praticamente a frente dela toda, também me agradou. Só que voltamos com o Black Piano aqui. Não me agrada porque arranha muito fácil. O acabamento que tinha lá na parte de cima também tem aqui na parte da frente, pessoal. Me agradou, fica bem mais bonito. Já aqui nos dutos de ar, pessoal, ser Black Piano não me agrada, porque como eu disse, arranha muito fácil. Mas pelo que eu tô vendo aqui, ela é uma câmara selada, tanto para aqui para cima quanto para a parte de baixo. É um ponto positivo. Os da parte de baixo. Senti falta de uma tela de proteção aqui para evitar que crianças joguem coisas lá dentro dela e, por exemplo, roedores está entrando dentro dela. A altura dela frente ao chão é bacana, ter 4 pezinhos também é um ponto positivo, não ser a rodinha pezinho. Já aqui na lateral dela, pessoal, como você pode ver, ela não tem alça de transporte, deixou a desejar, mas é de madeira, ponto positivo para acústica. E esse material que não arranha tão fácil também me agrada. Na parte de trás dela temos apenas uma alça de transporte. Aqui embaixo o cabo de alimentação removível. Aqui algumas informações da marca. Está discriminando que ela tem 2.400 watts RMS, 2.400 W, igual estava no adesivo. Mas aí vale lembrar o seguinte:
Watts RMS é potência energética. Ouvido humano não escuta potência energética, escuta pressão sonora. Então, mesmo que ela tenha uns 2.400 de potência, mas não tenha toda uma construção para imprimir 2.400 watts RMS, não adianta ter 2.400 watts RMS. Como eu disse, não achei essa informação aqui se é realmente watts RMS, mas enfim, é bom explicar, mesmo já tendo explicado várias vezes, porque essa questão de watts RMS é quase que uma pegadinha e o pessoal acaba caindo dessa questão de ter muito watts RMS. E o que vale mesmo é a pressão sonora e principalmente o seu gosto. Chegou numa loja para comprar uma caixa de som, ouviu ela e gostou? Compra. O que vale é o seu gosto. Independente de quanto a marca diz que ela tem de watts RMS, o que importa é seu gosto. Porque, como eu disse antes, watts RMS é potência energética. Não existe esse jargão no termo técnico, mas para ficar mais fácil de se entender, watts RMS é isso. Basicamente é isso, potência energética. Ouvido humano não escuta potência energética, escuta pressão sonora. Então, por isso vale mais a pena. Você foi numa loja, gostou da caixa de som, do áudio que ela entrega? Compra. Comprou pela internet e não gostou? Você tem até 7 dias para devolver. Então, o que vale mais é isso. Comprou, gostou? Ótimo. Foi na loja, testou, não gostou? Pronto, é o que importa. Esquece essa questão de watts RMS, porque isso aí não tem muito porquê você ficar preocupado com isso não. Beleza? As rodinhas de transporte dela não são das melhores, mas também não é das piores. Até que é boa para poder estar transportando, e em comparação a marcas que nem colocam rodinha, é muito bom ter rodinha de transporte. Ela tem função rádio FM, que como você pode ver, a antena dela é interna, só que tem um detalhe, pessoal. Aqui ela está no USB, vou vir aqui e vou trocar ela para opção rádio FM. Bluetooth, auxiliar, Bluetooth de novo, rádio FM. Aumentar um pouquinho o volume aqui, não vai ter problema, porque tá só falando. E aqui é o seguinte, pessoal, você tem a opção de estar colocando ela para fazer busca automática por aqui, ou tá sintonizando manualmente por esses dois botões aqui, para avançar e aqui para retroceder a faixa. Só que tem um detalhe, você apertou aqui e segurou, ó. Percebeu como ela demorou para poder estar reagindo ao toque? Agora vou apertar aqui para voltar, ó. Percebeu? E aí ela vai e volta manualmente. Você pode estar salvando suas estações de rádio dessa forma, ou então, depois de salvo automaticamente, apertando o botão de play, por ele, você vai passando por todas as estações de rádio que ela salvou. No caso aqui ela salvou 22, vamos confirmar se é isso mesmo. E aí você já está até percebendo, pessoal, ó. Percebeu? Ela é um pouco lenta para estar reconhecendo as funções que você tá fazendo aqui, manuseando ela. Tanto aqui na questão de rádio, no caso avançando as estações salvas, porque não tem como retroceder as estações salvas, só apenas avançar. E aqui, ó, percebe? Apertei, de novo, ó, ela não desliga, você precisa apertar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais ou menos uns 5 segundos para ela poder reconhecer e tá desligando. Para ligar, ó, mesma coisa, você tem que apertar, segurar para ela poder estar ligando. O sinal de saudação é interessante, mas deveria ter uma opção de estar tirando ele, porque eu não vejo tanta necessidade. Para quem tem algum tipo de deficiência visual, é interessante estar tendo essa opção, não só como essa, mas também deveria ter a opção lá em cima de estar informando qual função ela tá, mas deveria ter a opção de estar tirando essa voz ou esse sinal de saudação que ela possui para quiser utilizar. Tem a opção para quem precisa utilizar e tem para quem não quer utilizar. Acho que seria mais interessante. Voltando na função rádio, senti falta de ter a opção de retroceder as faixas de rádio, uma vez que ela salvou em torno de 22 estações. Então, se eu tiver na rádio número 2 e quiser ir para a rádio número 1, ou eu aperto ali e seguro para ela voltar manualmente, ou então eu vou apertando até passar por todas que salvou para voltar nela. Isso eu achei um ponto negativo. Mas no geral, a função rádio dela até que é boa, deixa a desejar alguma coisa ou outra, mas no quesito de recepção, até que ela pegou razoavelmente bem as estações de rádio por ter uma antena interna. Mas no meu ponto de vista, poderia ser um local para antena coaxial externa, porque aí eu poderia colocar qualquer pedaço de fio nela
do tamanho que eu quisesse para estar pegando uma recepção melhor. Ter a opção Bluetooth com pareamento TWS é um ponto positivo, principalmente pelo aplicativo você está conectando outras caixas da marca e não só o mesmo modelo, no caso a THX5509. Que falando do aplicativo, pessoal, eis ele aqui, que já começando pelo ponto negativo, só funciona se o Wi-Fi estiver ligado. Então vamos ligar o Wi-Fi aqui para poder estar acessando ele. Vamos esperar um pouquinho. Ignorar. Opa, saiu foi de tudo. Vamos voltar aqui pro aplicativo. Que eu vou ser sincero para vocês, pessoal, eu nem sabia que ela tinha aplicativo, viu? Só baixei o aplicativo porque vem esse QR Code no manual, que foi que eu encontrei ele. E aí, aqui o que eu tinha falado, ó, de dar até a opção de estar pareando outros aparelhos, sem ser a mesma THX5509. Tem como parear outra THX5509, duas ao mesmo tempo? Tem, ponto positivo, mas também tem como parear outros aparelhos da marca. Não sei dizer os mini systems, mas no caso, e as torres de som tipo NX8, mas no caso aqui da THX5509, beleza. E aí, vamos aqui, você vindo aqui, clica nela, você vai ter a opção aqui de estar avançando a música, retrocedendo a música, pausadamente. Temos aqui a opção de reforço nos graves em 2 estágios, que você pode estar escolhendo ou desligando, deixa ligado. Aqui embaixo, vamos por aqui em cima, que tem essa opção aqui, que é como se fosse um segundo menu. Aqui você vai escolher as opções de luz dela. Aqui opções para o microfone. Aqui para você estar trocando a função dela, no caso aqui ela está no Bluetooth. Você pode estar escolhendo FM, USB, carta de memória, entrada de áudio. Deixa aqui mesmo. Aqui configurar o modo estéreo, que no caso igual eu tinha falado antes, que dá para parear ela com outras caixas de som da marca. Aqui em cima em configuração, já vai direto para aqui. Aqui do lado eu achei legal, pessoal, porque vira praticamente um controle remoto. Você pode estar operando ela por aqui e aqui você pode estar escolhendo. Você quer operar ela por essa forma ou aqui no numérico, que era o que eu tinha falado antes de estar avançando ou retrocedendo as músicas pelo teclado numérico. Aqui também, infelizmente, não tem opção de estar avançando e retrocedendo pastas. Aqui algumas informações, manual, guia. E o último aqui, modelo THX5509 e a versão do software. Mas e aí, agora que eu te apresentei em detalhes todos os pontos positivos e negativos da caixa de som Philips THX5509, o que você achou dela? Gostou? Sim ou não? Eu particularmente, resumindo um geral, eu gostei dela. Eu já tinha visto ela pessoalmente, não cheguei a ligar porque eu fiquei sem jeito de pedir o pessoal lá na loja para estar ligando ela para testar, mas pessoalmente aqui, podendo testar com calma, eu gostei dela. Ela tem bons recursos, deixa a desejar alguma coisa ou outra, mas nada que tire o potencial dela. Pelo valor que eu paguei nela, no caso eu comprei ela pela Shopee, eu paguei quase R$ 1.200 nela. É um bom custo-benefício. Eu gostei do que ela entrega frente ao valor dela. É claro que esse valor vai variar muito da época que você estiver assistindo esse vídeo. Pode ser que ela esteja mais barata, o que eu acho meio difícil. Pode ser que ela esteja no mesmo preço. Pode ser que ela esteja mais cara. Isso aí vai variar muito. Mas, no geral, ela me agradou bastante.